Sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar direto no material riquíssimo. O dia 33 do devocional 40 dias com Divertidamente. O foco aqui é um conceito bem profundo e, convenhamos, muitas vezes mal compreendido. Estamos falando de amor próprio e da descoberta do nosso verdadeiro valor. Parando para pensar, a forma como a gente constrói a nossa autoimagem acaba ditando como a gente vive, as decisões que tomamos e até como nos relacionamos com todo mundo ao redor. Então bora para essa explicação estruturada que tem tudo para mudar a nossa perspectiva sobre identidade. Certo? Vamos mergulhar fundo nisso. O texto já começa com uma daquelas provocações vitais. Como temos enxergado a nossa própria essência? Pensemos um pouco na nossa narrativa interna diária. Quando olhamos no espelho, ou quando cometemos aquele pequeno erro no trabalho ou em casa, qual é a primeira voz que fala na nossa cabeça? É uma voz de aceitação ou é aquela cobrança pesada? Essa pausa é absolutamente necessária para auditar os próprios pensamentos antes de darmos qualquer outro passo. Entrando na primeira parte da nossa análise, o desafio do amor próprio. Olha, amar a si mesmo de uma forma genuína e saudável raramente é fácil, né? Não é simplesmente apertar um botão. É um processo contínuo, um verdadeiro desafio diário, justamente porque existem forças trabalhando o tempo todo contra essa aceitação. O material destaca 3 elementos principais que distorcem o nosso valor. Primeiro, temos os erros do passado. É incrível como a nossa mente adora ir lá no arquivo, buscar falhas antigas só para ficar reprisando no presente. Segundo, as críticas externas. Aquelas palavras duras que ouvimos e que, com o passar do tempo, a gente acaba adotando como se fosse a nossa própria voz interna. E por fim, as comparações constantes. Vivendo nessa nossa era hiperconectada, a comparação age como um veneno silencioso. Juntando tudo isso, cria-se uma neblina tão densa que nos faz esquecer quem somos na nossa essência. O que nos leva à parte 2 do nosso estudo, a lente do mundo. E isso ilustra brilhantemente como funciona a nossa sociedade moderna. Para limpar aquela neblina que mencionamos, a gente precisa entender a origem dela. O mundo não é neutro de jeito nenhum. Ele tenta ativamente empurrar uma narrativa que é totalmente baseada em performance e aparência. De um lado, temos essa lente do mundo, um sistema exaustivo que parece uma montanha-russa e que diminui as pessoas focando apenas nas falhas e no que os outros pensam. Mas, do outro lado, temos a visão de Deus, uma visão que enxerga uma obra-prima intencional, digna de amor incondicional. Essa visão divina não ignora a realidade, claro, mas o foco está no potencial e no propósito, criando uma base sólida que não fica oscilando de acordo com o nosso desempenho do dia a dia. Avançando para a parte 3, a lição de Divertidamente. Mas como a gente processa essa diferença na vida real? Fazer uma ponte com a cultura pop é uma sacada excelente para fixar o aprendizado. No filme Divertidamente 2, a personagem Riley lida com um verdadeiro turbilhão de emoções que ficam o tempo todo tentando definir quem ela é. Chegam emoções novas, as velhas entram em conflito e a identidade vai sendo moldada por essas experiências internas. A grande lição que tiramos do texto é que, assim como é vital processar memórias para entender a própria identidade, nós também precisamos processar o que vivemos. Só que com um detalhe crucial. A nossa identidade final não pode ficar ancorada em emoções passageiras, como uma ansiedade ou uma tristeza. Ela precisa estar firmada na lente inabalável do amor. Chegamos agora à parte 4, a visão de Deus. Deixando um pouquinho de lado as pressões do dia a dia e as analogias de filmes, o texto foca numa verdade absoluta e imutável. A base bíblica para isso está lá em Efésios 2:10, que diz: "Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras." Gente, a palavra criação no idioma original tem o sentido de uma obra de arte mesmo, como uma poesia. O devocional nos lembra de algo fundamental. Ninguém, absolutamente ninguém, é um acidente da natureza. Cada ser humano foi formado com um cuidado extremo, com uma intenção muito profunda e com um propósito claro de fazer o bem. Não existe essa história de alguém estar sobrando ou sem importância sob essa perspectiva. Agora, o que é realmente interessante sobre este ponto é como ele quebra um mito gigantesco sobre o amor próprio. A definição à luz da Bíblia não tem literalmente nada a ver com vaidade, orgulho ou egocentrismo. Muito pelo contrário. Amar a si mesmo, biblicamente falando, exige que a gente deixe o ego de lado. É, na verdade, um ato de humildade. É o entendimento de que o nosso valor não é algo que a gente mesmo fabrica com o nosso esforço, mas sim algo que vem do simples fato de pertencermos a Deus. Nós nos amamos porque o Criador nos amou primeiro. E sem lhe restar qualquer dúvida sobre o tamanho desse valor, o material apresenta a prova definitiva, o sacrifício supremo. A ideia de que Jesus deu a própria vida para resgatar, perdoar e reconciliar a humanidade funciona aqui como a nossa etiqueta de preço. Vamos pensar de forma bem lógica por um segundo. O valor de algo é exatamente o preço que alguém está disposto a pagar por aquilo, certo?
Se o preço pago foi uma vida divina, então o valor atribuído a cada pessoa é, sem exagero, incalculável. É essa verdade absurda que tem o poder de neutralizar completamente todas aquelas mentiras e críticas do mundo que tentam nos colocar para baixo. E para fechar com chave de ouro, vamos à parte 5, praticando a verdade. Vamos em frente e ver como isso se constrói na prática. Afinal, conhecimento bom é conhecimento aplicado. O devocional não fica só na teoria. Ele propõe um desafio diário com 3 passos muito claros. Passo 1, escrever 3 coisas que apreciamos em nós mesmos. Isso é genial porque treina o nosso cérebro a focar no lado bom, combatendo aquelas lentes distorcidas da comparação. Passo 2, orar pedindo a visão de Deus. É aquele alinhamento interno, sabe? Para conseguirmos enxergar a nossa vida do jeito certo. E o passo 3, compartilhar essa verdade com alguém. Porque quando a gente encoraja outra pessoa, o nosso próprio aprendizado se consolida. É o crescimento pessoal virando impacto direto em quem está à nossa volta. Para dar um suporte bem prático a essa ação, o texto nos entrega um trecho de oração que é o coração de tudo isso. Pai, ajuda-me a ver a mim mesmo com os teus olhos, rejeitando os pensamentos que me diminuem. Prestem atenção no verbo rejeitar. Ele mostra perfeitamente que confiança e amor próprio não são coisas passivas. Exigem uma escolha ativa todo santo dia. Pensamentos negativos vão aparecer, isso é fato. O segredo do jogo é ter agilidade mental e espiritual para simplesmente rejeitar essas ideias na mesma hora e manter o foco na verdade. E para encerrar a nossa análise, fica aqui a grande reflexão: será que hoje é o dia de abandonar de vez essas lentes distorcidas do mundo? As evidências estão todas aí. As críticas, as comparações e todas essas pressões modernas simplesmente falham na hora de definir o nosso verdadeiro valor. Enquanto isso, a visão totalmente intencional e cheia de amor do Criador é o que nos devolve o propósito. A decisão sobre qual lente usar a partir de agora é o nosso verdadeiro desafio diário. Muito obrigado por acompanharem mais essa explicação. Aplicar esses passos no dia a dia é o caminho certo para um crescimento transformador. Até a próxima!